João 9, glória a Deus, do Santo e Glória, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, aí se ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego de nascença. Se este não fosse cego, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhes e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Expulsai-o. E Jesus ouviu que tinham expulsado e, encontrando, disse-lhes: Crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: Se fossem cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Soberano Deus, eterno Pai, que vem diminuir, o Senhor vem crescer. Tome esse culto em tuas mãos, essa palavra, Senhor da glória, Senhor querido, com a tua graça, tua misericórdia, as revelações do teu Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vem conseguir entregar tudo o que o Senhor tem revelado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus Santo de poder e glória, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Essa palavra, Jesus se encontrava fazendo a obra de Deus e se depara com um cego de nascença, e Jesus, pela fé dele, cura aquele homem. E os fariseus foram até aquele homem, outrora que era cego, e começam a interrogá-lo, Deus Santo de poder e glória. E Jesus, a meta de Jesus era pregar o Evangelho de Cristo. Jesus veio pregar o Evangelho de Cristo. Jesus veio pregar o Evangelho de Cristo. De calaplaché, remede comanassa, laplaçu de calabai. E quando Jesus veio pregar o Evangelho, ele operou muitas curas, muitos livramentos, muitos sinais e prodígios. E o tema dessa mensagem que nós vamos retratar de hoje é sobre Jesus no Velho Testamento. Jesus então exorta aos fariseus, Deus Santo de poder e glória, que eles deviam crer nele. A Bíblia vai dizer sobre Jesus no Velho Testamento. Moisés profetizou sobre ele. Isaías profetizou: um menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, cavaleiro do céu, pai da eternidade. Isaías também profetizou cheio do Espírito Santo. Em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Mais uma evidência de Jesus no Velho Testamento. Davi profetizou: disse o Senhor
ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mais uma evidência de Jesus no Velho Testamento. Outra evidência de Jesus no Velho Testamento, que ele viria para o conserto da graça e da verdade de uma nova aliança. Salmo 72 vai dizer, vai dizer ele no Salmo 72, que o reinado do Messias, Jesus, parece com o reinado de Salomão, mas essa evidência da profecia de Cristo no Velho Testamento, Miqueias capítulo 5, verso 4 adiante: de Belém Efrata virá o Salvador. E no final do texto vai completar dizendo: todas as nações que não derem ouvido a ele, Deus exercerá o furor e a ira sobre as nações. Só que eu estou citando as evidências e as profecias de Cristo no Velho Testamento. O maior conflito que Jesus encontrou no seu ministério foi provar que o Novo Testamento não entrava em discórdia com o Velho Testamento. Eles acusavam Jesus de pecar, eles acusavam Jesus de cometer delito no sábado contra Deus, mas Jesus, ele não veio pecar no sábado, ele veio fazer o bem no sábado. Ele os doutores da lei, os estudiosos da palavra, estudavam a palavra e queriam conseguir algo para acusar Jesus. Eles tentavam achar algo na lei para ir contra Jesus, para o acusar. Por quê? Por inveja. Por inveja tentavam acusar Jesus e entregar ele às autoridades. Mas não podiam encontrar nada. Deus Santo e Poder e Glória. Não podia encontrar nada. Por quê? Porque Jesus, ele veio e não pecou. Muitas pessoas, elas não creem no Novo Testamento, elas creem no Velho Testamento, mas aleluia, nós fomos feitos agora ministros de um Novo Testamento. Os apóstolos, eles não foram miseráveis, pobres, eles prosperaram, eles começaram, aleluia, humildes, começaram pobres. Paulo disse: eu aprendi no meu ministério a passar necessidade, mas também aprendi a ter fartura. Ou seja, Paulo, ele prosperou no início do ministério de Paulo, que era o ministério do Evangelho, o ministério de propagar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus. Paulo no início passou necessidade, mas ele também prosperou, porque a igreja dos apóstolos, ninguém passava necessidade, os irmãos compartilhavam pão com singeleza de coração, mas isso dentre os irmãos, Deus Santo e Poder e Glória, dentre aqueles que congregavam, que dentro daqueles, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória, que permaneciam na fé, aleluia. E Jesus passou muitas perseguições. Jesus se encontrou perante Pilatos, Jesus se encontrou perante os doutores da lei, Jesus se encontrou perante Satanás,
Satanás, muitos impedimentos tentavam impedir Jesus de propagar o Evangelho de Cristo. E as mesmas lutas, as mesmas aflições que Jesus passou, nós também passamos aqui ao pregar o Evangelho. Paulo ele vai dizer: tive muitas perseguições, muitas aflições, mas o Senhor me livrou de todas elas. Esse é o mistério do poder de Deus, porque Satanás e seus anjos, o diabo, as pessoas que são más, elas se resistem ao Evangelho que é bom. Deus Santo e Poder, glória, elas se incomodam com a pregação da fé, porque, aleluia, glória a Deus, a nossa pregação não consiste somente em sabedoria humana, mas também em poder de Deus. O Evangelho não é só o doutorado da lei, o Evangelho não é só palavras vazias, o Evangelho é palavra com virtude. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Nós estamos vivendo tempos, aleluia, de perseguição contra o Evangelho, de perseguição contra os cristãos, de perseguição contra aqueles que fazem verdadeiramente a obra, mas Cristo dará a vitória. Quem crê da glória a Deus? Cristo dará a vitória. Nenhum mal vai prevalecer. Nós viemos do coronavírus 2022, castigo de Deus. Viemos agora, entramos, aleluia, em aflições espirituais. 2023, acabou o coronavírus. 2022, 2023, entramos, aleluia, em aflições, tribulações. Todo mundo, todos os nossos irmãos da fé estão passando as mesmas tribulações. Aviso de Deus. E se nós não cooperarmos, não respeitarmos os cristãos, nós sofreremos mais agravo, e o castigo de Deus, ele se agravará sobre a face dessa terra. Deus Santo e Poder e Glória. Porque ele disse: eu chamo as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. Deus Santo e Poder e Glória. E eu vejo tudo, a Bíblia se cumprindo, versículo por versículo. E quantas pessoas têm perseguido a obra de Deus, quantas pessoas têm oprimido os crentes, torturado espiritualmente, psicologicamente, moralmente. Mas Deus, ele vai entrar com juízo, porque Paulo, ele disse ali: Deus Santo e Poderoso, o Senhor assistiu-me, fechou a boca do leão e fortaleceu-me. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Emanuel, Deus conosco, Deus todo-poderoso. Meus irmãos, o negócio, aleluia, nos últimos tempos vai ficar sério, porque Deus, ele está entrando com juízo. Deus, ele está entrando, aleluia, para essas nações que não ouvirem a palavra, aleluia, com o castigo de Deus. Deus Santo e Poder e Glória, Deus tremendo, Deus Santo e maravilha. Você tem, aleluia, glória a Deus, que entender que Jesus passou momentos difíceis, e todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus sofrerão perseguições, porém as perseguições não triunfarão contra a nossa vida. Então Jesus, ele é bem presente no Velho Testamento, e ele está à destra do Pai. Ele disse: o Pai é maior que eu, pela hierarquia, mas eu e o Pai somos um só, e toda autoridade foi dada a mim, todo poder, porque João 3,33 vai dizer: o Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou em suas mãos. Quem crê da glória a Deus?
Deus Santo e Poder e Glória. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O demônio não sai no nome do Senhor dos Exércitos. O demônio não sai no nome de Jeová. O demônio não sai no nome de Emanuel, Deus conosco. O demônio não sai no nome de Yeshua. O demônio, ele só sairá no nome de Jesus Cristo. Porque ele estabeleceu o nome do Filho sobre todo nome que se nomeia. Essa foi a vitória do Filho. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus Santo e Poder e Glória. Deus deu a vitória ao Filho. Enquanto muitos pensam que Jesus perdeu ao morrer na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou e o nome dele está sobre todo nome. Nenhum nome tem poder como o nome de Jesus. Deus Santo, aquele que vocês crucificaram na cruz do Calvário, aqueles que vocês queimam a Bíblia, aqueles que vocês, aleluia, Deus Santo e Poder e Glória, tem, aleluia, zombado, escarnecido, onde está a vida da promessa de Cristo. Mas eu quero te dizer, nenhum nome tem poder como o nome dessas 5 letras, Jesus. Esse nome tem todo poder. Sai da vida dela agora, espírito, aleluia, espírito do inferno, sai em nome de Jesus. Deus Santo e Poder e Glória. Ele porque Jesus tem todo o poder. O demônio não sai no nome de Chico Xavier, o demônio não sai no nome de padre, o demônio não sai do nome de Deus desconhecido. Havia ali uns exorcistas e eles disseram: sai em nome do Deus que Paulo prega. Aquele demônio então pulou neles e deu uma coça, deu uma surra neles, e eles saíram correndo envergonhados. Porque demônio não sai em nome de Deus desconhecido, demônio não sai em nome de outras entidades, demônio só sai, só respeita o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome tem todo o poder, foi dada autoridade a esse nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que abençoou o nome do Senhor Jesus, e somente através desse nome. Quem quer dar glória a Deus? Só esse nome tem poder. Deus deu essa vitória para ele. João 3,33. Pai e um filho, todas as coisas entregou sobre nós. Ele é bem presente no Velho e no Novo Testamento. Então Jesus, o intuito, a prioridade não era operar milagres. Jesus, ele te faz uma benevolência para que você venha crer no Evangelho, na nova aliança. Que nova aliança é essa? Qual a mudança? Deus Santo e Poder e Glória. A mudança é a oblação, que era de animais, agora é Jesus de Nazaré, que foi o sacrifício vivo. Os mesmos que crucificaram ele são os mesmos, aleluia, que ainda perseguem a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e são os mesmos que fazem inimizades contra Deus e serão lançados no inferno se não reconhecer o Filho. A Bíblia vai dizer quem é o anticristo: aquele que nega o Filho. Deus Santo e Poder e Glória. E aí todas as nações se esquecem de Deus, serão lançadas no inferno, diz, aleluia, Salmo 9,17. Deus Santo e Poder e Glória. A palavra de Deus é mais eficaz do que, aleluia, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra a alma, ela penetra o espírito. A palavra de Deus é espírito e vida, é alimento, é força, é fortaleza, é, aleluia,
é salvação. Enchei-vos da palavra de Deus para, aleluia, a vossa salvação. Ele placherremede comanácia. Satanismo não impedirá a palavra de Deus de ser pregada. Ele plaçai de calapai de omedegaça la plaçurian de calamante remede quemenécia. Vocês não conseguirão impedir, porque o nome de Jesus é mais forte. Ele disse, aleluia, aguenta firme, passa pelas tribulações, porque é por muitas tribulações que nós herdaremos o reino dos céus. É necessário você aprender, aleluia, a padecer pelo nome de Cristo, mas eu tenho certeza que a salvação do Senhor, o livramento dele vai chegar na hora exata. Ele placherremede comanácia. Vai orando, vai buscando, mas não desiste de glorificar, não desiste de perseverar, porque Cristo te ajudará. Ele disse, não temas, ó bichinho de Jacó, eu te ajudo, eu te fortaleço. Deus santo e poder e glória, Deus te fortalece, Deus te ajuda. Deus, ele não deixará você, aleluia, perecer. Disse o salmista Davi, o Senhor está à minha direita para que eu não seja comovido, e ele não deixará minha alma descer ao Hades, oh glória. Se a minha cama eu fizer no abismo, lá o Espírito do Senhor estará comigo. Para onde esconderei da face do Senhor? Ele placherremede comanácia. Deus, ele é fiel e vos confortará e vos guardará de todo maligno. Quem quer levar a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus santo, poder e glória. E tem que honrar o nome do Filho. Tem que glorificar o nome do Filho. Está escrito em Efésios. Deus santo, poder e glória. Já encerra aqui a mensagem. Então Jesus, ele veio fazer milagres. E ele veio pregar principalmente o arrependimento quando ele chega na Galileia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus santo, poder e glória. E nós temos a certeza da salvação. Por quê? Porque a palavra se cumpre. É poder de Deus. Ela diz que a besta subirá do mar com 2 chifres. Tudo que está escrito ali, cumpre. Apocalipse vai dizer, guarda as profecias desse livro. Guarda as profecias desse livro. Não é qualquer livro, é profecia. Ela é inerrante. Ele disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então você ora, abre a Bíblia, Deus te revela um versículo e você tem que confiar naquela direção, naquela palavra que foi revelada ao seu coração e você sabe que é Deus falando com você. Então você confia, você toma posse daquele versículo, aquele versículo vai arder como uma chama no teu coração, como Jeremias estava no ministério, ele tinha que pregar contra a idolatria. Chegou uma hora ele disse, Senhor, não prego mais no teu nome, não falo mais no teu nome, mas no dia seguinte, quando ele acordou, assim que ele acorda, a chama da palavra de Deus começa a arder no coração, porque veio a ele uma palavra. A ansiedade abate o homem, mas a palavra de Deus o anima. É a palavra de Deus que te anima, é a palavra de Deus que queima como chama no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Assim acontece com os profetas. Nós passamos perseguições, somos tidos como enganadores desse mundo, até como escórias desse mundo, mas nós perseveramos, continuamos a pregar, mesmo não querendo, mesmo falando, Senhor, não vai dar, andando e chorando, trazendo consigo os seus molhos, mas o Senhor vem nos
nos fortalece. Quando acordamos de manhã, a palavra revelada, ela já está ardendo no nosso coração, porque nós não aprendemos com homem algum a pregar o Evangelho, e sim a viver o Evangelho. Porém o Evangelho, ele é pregado pela revelação de Cristo, porque em Cristo está escondido todos os tesouros, aleluia, da ciência e da sabedoria, aleluia, glória a Deus. Ele esconde nos grandes, nos sábios, nos poderosos que se acham que são, e revela-se aos pequeninos. Deus santo e poder, glória, ele revela aos pequeninos, ele revela, aleluia, glória a Deus, Deus santo, aos humildes. Para você ter revelação de Cristo, você precisa ser humilde, você precisa estar na graça do Senhor, porque o diabo, ele vai te dar algo e ele vai te cobrar com duas mãos. O diabo não gosta do ser humano, o diabo tem raiva do ser humano. Por quê? Porque sobre nós está a glória, aleluia, a glória que Deus colocou sobre nós na terra. Ele deu domínio para nós sobre os animais, ele deu, aleluia, o pão, a água, ele te deu, aleluia, uma pessoa para amar, a sua família para amar, e essa glória que nós temos, aleluia, incomoda o diabo e seus anjos, porque ele desejou ser como nós, ele queria descer para viver os prazeres, para viver, aleluia, com as mulheres. O diabo inveja os seres humanos porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas sim alcançamos graça quando reconhecemos o Filho de Deus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso o diabo, ele quer matar, roubar e destruir, e ele veio para enganar. Apocalipse vai dizer que o diabo veio para enganar, ele quer enganar a tua vida, ele quer roubar a tua salvação. Não ache que você fazendo um pacto com o diabo, você terá a amizade dele, você terá a fidelidade dele. Não, ele é infiel, ele é homicida desde o princípio, mas o fruto do Espírito de Deus é a fidelidade, oh glória, é a fidelidade, porque o que Deus te dá não é pela, aleluia, o teu mérito, e ele não vai te roubar com duas mãos. O que Deus te dá é pela graça, é pelo amor, aleluia, porque Deus, ele te ama tanto que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem amor maior que esse, que deu a sua vida para os pecadores, oh glória, é muito amor, e o amor de Deus nos constrange. Ele fé, esperança e amor, porém o maior delas é o amor. Eu posso ter todos os dons dados pelo Espírito Santo, quase todos, porque ele distribui a cada um conforme a sua vontade. O único que tem todos os dons é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ter vários dons, 9 talentos, 10 talentos, 5 talentos, mas se eu não tiver o dom do amor, o amor na minha vida, aleluia, eu nada serei. Quem crê da glória a Deus? Que amor é esse? É avisar as pessoas de Jesus, é converter as pessoas ao Evangelho. Esse é o amor, porque a maior ajuda que você pode dar à pessoa é levar ela até a palavra, é levar ela até a igreja. É a maior ajuda que você pode dar à pessoa. Deus santo e poder e glória. Então, Jesus, ele e o Pai são um só. Já encerra aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Se você não reconhecer Jesus como Deus, você não será salvo. Porque a Bíblia, o Velho Testamento, reconhece Jesus como Deus. Porém, nós devemos orar no nome de Jesus ao Pai. Você não deve orar
Senhor Jesus, me dá isso. Senhor Jesus, faz isso. Senhor Jesus, faz aquilo. Você ora ao Pai no nome de Jesus. Quem está entendendo? E você pode dar glória a Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele foi o próprio Deus pisando na terra. Só que um pai que está sentado no trono, ele tem que ter um filho. Caso contrário, ele não é pai. E por que então Deus fez um assentar do lado dele, se ele já tem filhos pelo Espírito Santo? Porque Deus, ele colocou Jesus como unigênito, para que nenhum de nós venha dizer: eu mereço estar, sou predileto, eu mereço estar lá com Ele, pelo que eu fiz, pela santidade. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência, das limitações, para usar de misericórdia para com eles. O diabo, ele almejou estar ao lado de Deus, ao trono de Deus. Ele se sentia o queridinho, o predileto, pela unção. E com Deus não tem isso, não tem predileto, não tem queridinho. Então Deus foi lá, transformou o verbo que andava com ele. O verbo desde o princípio andava com Deus. Deus gerou pelo poder do Espírito, pela palavra, o verbo se fez carne. Se humilhou, tomando forma de homem, e habitou entre nós. Tomou forma de homem e habitou entre nós. Quem crê dar glória a Deus? Santo Deus poderoso, Deus tremendo, Deus glorioso. Ele é fiel. Jesus, então, Deus, vendo que Satanás queria tomar o trono de Deus, lançou ele fora. Porque não achou lugar de arrependimento. Eles se rebelaram contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus, ele tem os filhos, nós somos limitados. E o Filho unigênito está à direita, para que nós não venhamos cometer o mesmo pecado de se acharmos prediletos, de filho predileto. Quem é o filho predileto? Tanto que os discípulos, eles discutiam entre si quem era o maior. Quem é o maior? Será que é você, Pedro? Será que é você, João? E Jesus, pegando uma criança, diz: quem for igual a essa criança será maior no reino, será grande no reino dos céus. Quem for humilde igual a essa criança, porque o menor lá é o maior entre vocês. Agora, unção não é sinônimo de eu ser mais amado do que o meu irmão.
Unção é você e Deus. Unção, você recebe uma unção para vocação, mas você recebe a unção que Deus coloca em você para salvações. Porém, unção gera luta, unção gera perseguição do diabo e seus anjos. Unção, ela não vem somente através de você obedecer à fé, mas a unção, ela é dada a cada um conforme as suas obras. É fácil invejar a unção que tem na vida da cantora. É fácil invejar a unção que tem na vida do pregador. Difícil é você querer pagar o preço que eles têm pagado para ter aquela unção. Unção não vem de graça, unção não vem porque eu sou queridinho ou predileto, unção vem com as orações na madrugada, unção vem com você subir no monte, unção vem com você evangelizando, unção vem com você falando todo dia no nome de Jesus. Por quê? Porque pelo dia que se chama hoje, eu devo pregar o evangelho para que ninguém se endureça com o engano do pecado. Hebreus. Prega a tempo e fora de tempo, Timóteo. Procure apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Unção vem através de você fazer essas coisas. Se você ficar só obedecendo, eu obedeço, eu cumpro o mandamento 1 e 2. Eu não faço mal para ninguém, então eu vou ter unção para pregar. Não! Você vai ser raso. Você precisa buscar. Quem quer ter Jesus tem que buscar. Ninguém tendo Jesus, sendo cristão, ficará livre de perseguição. Por quê? Porque quem quer ter Jesus tem que entender, para ter Jesus, eu vou passar perseguição. A única maneira de vencermos a perseguição das pessoas é você buscar o Senhor que você pode achar, invocar enquanto está por perto. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que estar preparado para as perseguições, para as aflições, por meio de muitas tribulações. Convém que entramos no reino dos céus por meio delas, mas para vencer elas, para vencer as aflições, para vencer as perseguições, há um jeito, e esse jeito é se aproximar da presença do Altíssimo Todo-Poderoso. Quem crê da glória a Deus? Quem crê da glória a Deus? Unção é isso. Então, muitos invejam, nossa, que unção. Deus ama muito ela. Não! Vai pesquisar a vida dela e você vai ver o preço que essa pessoa está pagando por amor de Cristo. Quando era para ela abandonar, o diabo falou, agora ela deixa Jesus, agora ela para, mas ela permaneceu com Jesus, Deus santo e poderoso, fiel. Fiel num relacionamento não é quando você é perfeito. Fiel num relacionamento é quando você falha, mas permanece lutando pelo teu relacionamento. Assim ele disse, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Você tem que manter essa fidelidade, mesmo sendo falho, mas você permanece. Está sofrendo perseguição, afronta, aflição, ameaças. A sua família está lá, larga Jesus.
O teu esposo está lá, larga Jesus, senão eu vou te abandonar. A tua mulher está lá, larga Jesus que não dá para mim. Mas você permanece em Jesus acreditando. E Jesus diz: toma unção na tua casa, toma unção na tua vida. Tem que pagar preço. Unção tem que pagar preço. Tem que fazer essas coisas que eu disse aqui para você agora. Então, nem em todos os momentos você vai ter força, porque obedecer é melhor que sacrificar. Nem em todos os momentos você vai conseguir sacrificar, fazer força. Mas em todos os momentos você terá que obedecer. Você terá que viver uma vida de obediência. E a obediência não será forçada, mas a obediência será algo que você, no tocante do seu interior, você vive agora em novidade de vida. É algo que o Espírito Santo te educa e você já não faz pelo aio da lei, forçado, mas você faz agora, vivendo uma vida normal, porque o meu fardo é leve e o jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o fardo é leve e suave. Entender? Então fica essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente, para glórias ao Pai, para glórias ao Filho, para glórias ao Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.